Olá, boa tarde, boa noite. Não sei o horário, o momento que você está vendo esse vídeo aqui, essa aula. Meu nome é Jason, eu sou psicanalista. Eu gravei uma aula há pouco tempo, inclusive, sobre ansiedade, sobre depressão e sensação de não pertencimento. Essa aula aqui não é sobre isso. Essa aula é sobre relação com os pais, ok? Você não se confundiu, você deu play na aula certa. Só que, por que eu estou falando dessa outra aula? Porque uma das coisas que eu falei no início daquela aula, e eu vou repetir aqui, é que eu tenho um privilégio muito grande de atender em consultório. No caso, se você fosse meu paciente, esse aqui seria o nosso consultório, né? Obviamente estaria conversando com você através de uma videochamada, nossa sessão de 1 hora, nossa sessão semanal. Mas eu também aprendo muito na terapia. E a experiência que isso traz, uma sessão leva o aprendizado para outra e assim vai. Então, isso que eu vou falar aqui para vocês nessa aula, que eu pretendo falar das 3 fases da relação com os pais, que está aqui nesse meu post-it aqui. Eu vou escrever no quadrinho aqui para mostrar para vocês melhor. Ela surgiu numa análise, numa sessão que eu fiz há pouco tempo atrás, e eu falei bastante sobre isso com a minha paciente. Fez muito sentido para ela, porque ela estava numa fase com o pai e numa fase com a mãe. São fases diferentes. Essas fases não significam que depois de eu atingir determinada idade eu vou automaticamente pular de fase. Não é assim que funciona. Às vezes você permanece numa mesma fase até o final da sua vida, ou até o final da vida dos teus pais. E mesmo que teus pais, um deles ou os dois, enfim, caso eles já tenham falecido, essa aula também serve para você. Você vai passar a entender melhor a figura do teu pai, a figura da sua mãe, sendo uma boa figura ou não, ok? Deixa eu tomar um pouco do meu chá aqui, eu acho que já deve estar gelado. Mais ou menos. Então, vamos lá. Muita gente que vem em consultório apresenta problema com ou pai ou mãe, ou às vezes os dois. Às vezes não apresenta, às vezes apresenta com namorado, com marido, com esposa, com trabalho, com falta de tesão pela vida, falta de interesse. O ser humano é um ser complexo, né? Cada um tem a sua, como é que fala? O ser humano é subjetivo, cada um tem a sua individualidade, cada um tem os seus gatilhos, seus problemas, e cada um tem um problema diferente um pouquinho do outro. Mas quando a pessoa me apresenta problemas com relação na relação com os pais, uma das coisas que eu já explico logo de início, assim, de sessão, quando a gente toca no assunto pai, é sobre essas 3 fases. Então eu quero explicar para você que está aqui. Eu vou anotar no quadro só para que não saia da sua cabeça, ok? Quero mostrar para você. Eu tenho um quadrinho aqui. Se você assistiu a outra aula sobre ansiedade, sobre depressão e sobre sensação de vazio, de não pertencimento, você já conhece esse aqui. Eu apanhei bastante para tentar encaixar ele na tela na outra aula. Mas enfim, vamos lá. Aqui é tranquilo, aqui eu não vou desenhar como eu fiz na outra aula. Só vou escrever mesmo a palavra, beleza? Vamos lá, 3 fases dos pais. 3 fases com os pais, ok? Fase 1. Vou escrever aqui. Não sei se você consegue ler. Tá aparecendo aí? Idolatria. Fase 1. 2 e 3 eu já falo. Idolatria. O que é idolatria? O nome já diz muito, certo? O nome já diz muito. Mas eu vou dar o exemplo falando de uma criança. A criança acabou de nascer, tem ali 1, 2 anos, e 2, 3 anos, e ela olha para os pais, para o pai, para a mãe, e ela o idolatra, certo? Jason, o que acontece então se o pai não é presente? Não é o tema dessa aula, ok? Vai fazer sentido também se você não tem o pai presente ou a mãe presente, mas não é o tema dessa aula. Deixa eu falar das 3 fases. Continua até o final, assista até o final. Beleza, ela idolatra os pais. Por quê? Por que ela idolatra? Ela tem ali 2, 3, 4 anos, e o pai para ela, a mãe para ela, é o super-herói. Eu vou contar uma história aqui que eu acho que vai fazer sentido explicando. Eu tenho uma prima, na verdade eu tenho um primo, e ele tem uma filha. Essa filha, ela tem 7 anos, certo? 7 anos. E aí, nos encontramos recentemente, e essa menina estava falando para mim que o pai dela
era o homem mais forte do mundo. Aí eu perguntava, por quê? Por que ele é o homem mais forte do mundo? Aí ela falava, não, meu pai me coloca no ombro e me carrega por aí, meu pai me joga pra cima, meu pai isso, meu pai aquilo. E aí eu olhei pro meu primo e comecei a rir, ele tava olhando pra mim, eu comecei a rir junto com ele e tal, do jeito que ela tava falando, assim, né, idolatrando e tal. E achei fofinho, certo? É óbvio que uma pessoa saudável mentalmente, ela vai ouvir, vai dar corda pra menina falar. Uma pessoa que não é saudável vai falar, não, teu pai não é o mais forte do mundo, olha só como ele é magrinho, olha o tamanho dele, sabe? Ele é fraco, tá vendo esse homem aqui, ó? Deixa eu te mostrar no celular, esse aqui, ó, esse aqui é o cara mais forte do mundo. Ele levantou tantos quilos no tal do levantamento terra, no deadlift. Não, teu pai não é o mais forte. Não estou discutindo com a criança. Eu estou ouvindo, certo? Estou ouvindo e estou dando corda para ela falar, porque a criança é muito imaginativa, então ela é muito, ela fala o que pensa realmente, né? Por isso que criança é tão legal às vezes. Às vezes, enfim, brincadeiras aqui. Eu tenho filhos, eu tenho uma filha de 2 anos, eu tenho um menino de 6 meses, enquanto eu gravo essa aula. E a Helena, daqui a pouco, que é a minha filha, vai chegar nessa fase de idolatria. Provavelmente ela já está. A criança já nasce nessa fase, na fase 1, que é idolatra. Que ela idolatra os pais. O que é idolatrar? O mundo, ele é muito grande para mim e eu não sou nada sem meus pais, não sou nada sem a mamãe, não sou nada sem o colo do meu papai quando eu tô triste, eu não sou nada sem o colo da minha mãe quando eu tô chorando ou quando eu tô com fome. Então o bebê ali até determinada idade, o bebê até determinada idade da criança, ele precisa idolatrar os pais porque são os pais que protegem a criança do mundo, da complexidade, do tamanho que é o mundo. De novo, se você me questionasse, e o pai que não faz isso, e a mãe que não faz isso, aí é onde geram os problemas, os tais complexos. Os problemas que a gente lida em terapia com o paciente todo dia. Entendeu? Muitos problemas de hoje, a raiz é essa falta de proteção, onde a criança, quando ela idolatrava os pais, o pai não queria ser pai, não estava sendo presente. Enfim, ali gera um problema. Mas, como eu falei, a gente não vai falar disso especificamente, a gente vai falar das 3 fases. Beleza, idolatria. Então a criança ela idolatra o pai, porque o pai a protege, certo? Jaz, então chega a determinada idade, essa sua prima de 7 anos, quando ela tiver, sei lá, 10, 12, ela vai pular de fase? Não necessariamente. Não necessariamente. Não, mas quando ela for adolescente, ela vai pular de fase, não vai? Talvez a segunda fase você saiba o que é. O nome, adolescência e tal, talvez ela já pule. Não, às vezes não. Tem uma paciente de 20 e tantos anos que ainda está na fase 1 com um dos pais. Acontece isso, às vezes acontece. A pessoa precisa de uma consciência maior. De novo, citando a frase do Jung que eu falei na outra frase. O Carl Jung. Carl não é o Carl do The Walking Dead, é esse camarada aqui. Carl Jung, eita caramba. Carl Jung. Até você se tornar consciente, o inconsciente governará a tua vida e você chamará de destino. Certo? Por quê? Por que eu estou falando isso? É inconsciente para mim que eu idolatro meu pai. Ou que eu idolatro minha mãe. Então por isso que eu me comporto dessa maneira. Por isso que tudo que meu pai ou minha mãe falam, eu faço. Por isso que mesmo eu não querendo fazer, eu faço. Eu sinto frustrada. Mas minha mãe mandou, minha mãe pediu. Então eu não posso contrariar minha mãe. Por quê? Porque eu estou na idolatria. Então você está me falando, já entrando na fase 2, que a fase 2 é a melhor. Não. Nesse caso existe melhor e pior, ok? Mas a melhor é a terceira fase que a gente já chega lá. Fase 2. E a gente vai voltando na idolatria daqui a pouco. Fase 2. Rebeldia. Eita, olha a letra do camarada, do sujeito. Rebeldia. Então, na fase 2, eu me rebelo. Certo? Eu me rebelo contra o meu pai e minha mãe. Geralmente, não sempre, mas geralmente, isso acontece quando a pessoa alcança a adolescência, geralmente, mas não sempre. Às vezes o indivíduo chega ali, se ele é criado de forma saudável, saiba você, se você tem um filho rebelde, um filho de 12, 13 anos, que isso é o processo natural da evolução humana, que é o quê? Eu antes idolatrava o meu pai e minha mamãe, meu papai e minha mamãe eram o centro do mundo, eles sabiam de tudo, eles eram os mais fortes, os mais inteligentes, o mais, e agora eu vejo que eles não são tão assim. Eu já começo a ver alguns defeitos deles,
certo? Eu começo a ver alguns defeitos. Eu vejo que minha mãe, na verdade, ela é meio chata, meio isso. Aí eu vejo que meu pai, na verdade é meio mandão, meio intransigente, meio rude com a minha mãe, sabe? Então, na rebeldia eu me rebelo. É bem simples. Voltando a essa minha paciente que estava numa fase com um e numa fase com o outro. Ela estava na fase da idolatria com a mãe e na rebeldia com o pai. Tudo que o pai fazia era ruim. Tudo que meu pai não fazia também era ruim. E porque ele não prestava, imprestável. Não serve pra nada. Às vezes você tem um pai imprestável mesmo, mas é estranho você falar que seu pai tem tanto defeito e sua mãe é perfeita, sabe? Não, minha mãe nossa, ela leva muitas coisas nas costas. Não sei por que ela está nesse casamento. Ela já deveria ter saído há muito tempo. Meu pai não presta pra nada, ele não faz nada. Mas a sua mãe é perfeita. A sua mãe ela não tem nenhum defeito. E às vezes, quando você em sessão faz a pessoa questionar defeitos da sua mãe, você sente que você está tocando num ponto que é incômodo para ela. É como se ela tivesse ainda 7 aninhos e eu estivesse falando para ela: olha, teu pai não é o mais forte do mundo. Teu pai não é o mais forte do mundo. Se teu pai for ali na rua e brigar com aquele gordão agora, tá vendo aquele cara passando lá? Com todo respeito às pessoas mais gordinhas, ele não consegue bater nele, eu acho. Eu acho que ele vai apanhar. Entendeu? Então ela não entende esse conceito que o pai dela não é o super-herói, na idolatria, certo? E essa minha paciente não entendia esse conceito que a mãe dela não era a super-heroína que ela idealizava, certo? O que isso significa, Jason? Como eu falei, a gente vai pular de fase em fase, vai falar das fases, mas eu vou voltando para explicar bem. Se eu idolatro minha mãe, eu não consigo me ver distante dela. Se eu não me vejo distante dela, eu não sou ninguém sem ela, porque eu ainda tenho aquele cordão umbilical, entendeu? Eu não consigo pensar em morar fora, ou morar fora do Brasil, ou morar fora da cidade, morar fora do estado, ou fora até mesmo do bairro. Não, eu vou morar com a minha mãe para sempre, porque eu sou parceira da minha mãe. Então eu idolatro ela. E às vezes a vida faz você idolatrar sua mãe, porque sei lá, seu pai foi um filho da puta, batia nela. Desculpa os xingamentos, tá? Se você viu outra aula, você tá meio por dentro disso. Às vezes teu pai batia nela, teu pai era alcoólatra, traía, pegava prostituta na rua. E aí, pô, você é a unha e carne que fala, né? Da sua mãe. Você tá muito unida com ela, porque a situação de vida fez você se unir a ela. Ou vice-versa, às vezes sua mãe era FDP, entendeu? E aí você se uniu ao seu pai. É mais raro, mas acontece. É raro, mas acontece, é assim que fala, né? Então, a idolatria é melhor que a rebeldia, correto? Não. Não. Aí entra a terceira fase. Mas antes de eu falar da terceira fase, voltando a falar da rebeldia. Todo mundo sabe o que um rebelde faz, certo? O rebelde, ele se rebela. Ele é um cara, um adolescente, que começa a ver os defeitos do seu pai ou da sua mãe, que começa a ver que eles não são tão suficientes assim, não são suficientes. E aí o que acontece com o adolescente? Ele começa a buscar outros adolescentes para formar amizade, certo? Tem um desenhozinho que a minha filha, quando ela já era bebê, às vezes a gente colocava ela para assistir tela de emergência no carro, sabe? Não sei se você conhece a teoria, mas enfim, se você é pai ou mãe, sabe o que é tela de emergência. E às vezes a gente não gosta muito de colocar em tela e tal, mas enfim, ela via um desenho que se chamava Bao. Eu vou ver se eu mostro aqui no celular a imagem dele. Me deem 10 segundos. Bao, desenho. E é engraçado esse desenhozinho porque ele tem, sei lá, ele é da Disney. Quanto tempo ele tem? Acho que tem uns 10 minutos, nem isso. E ele carrega esse ensinamento aí do jovem quando ele... Esse aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Bao. Esse. Se você pesquisar lá na Disney, você vai ver. Quando o jovem ele cresce, naturalmente ele busca um grupo de amigos, ele se rebela, aí é onde surge amizade, surge namoro, entendeu? E a mãe fica desesperada, porque ela está acostumada com aquele bebê ainda que necessita muito dela, entendeu? A mãe, às vezes, quer manter também a criança na idolatria. Por quê? Vou beber um chá enquanto você pensa. Por que você, se você for mãe, se você fosse mãe, você manteria o seu filho na idolatria? O silêncio às vezes faz parte da análise, às vezes a pessoa tem que parar para pensar na terapia, né? Então eu vou te perguntar de novo, por que a mãe ou o pai
prefere um filho na idolatria do que na rebeldia? Por que você preferiria? E aí a resposta, são várias respostas possíveis, mas as mais óbvias são porque ter um filho idólatra, um filho que me idolatra, é um filho que eu posso controlar. Ter um filho rebelde é um filho que me questiona, certo? Então, se eu tenho um filho rebelde, ele começa a me questionar, ele começa a trazer tensão para casa, atrito, né? Certo? Agora, um filho que me idolatra, ele faz tudo o que eu mando. Então, às vezes ele é útil para mim. Não achem que todo pai e toda mãe querem o bem para os filhos. Não achem. É óbvio que nem todos querem o mal, mas muitos querem o mal. Querem que você esteja disponível em casa para eles quando eles precisarem. Seja para fazer as coisas mais básicas, seja para servirem de a jovialidade, essa palavra acho que existe, né? Jovial, a pessoa jovem, a versão jovem deles que sabe mexer em tecnologia, que sabe fazer Pix, que sabe pagar conta de banco, que sabe pagar conta pelo celular, ao invés de eles terem que ir para a lotérica, que sabem dirigir, eles não sabem. Então, te ter em casa é melhor do que ver você crescer. E ver você na rebeldia é ver você crescendo, buscando a própria individualidade. Porque depois vem a fase 3, que eu já vou falar agora. Mas não achem que todo pai quer que o filho cresça, amadureça e cresça. Cresça é algo natural, certo? Você vai comendo, você vai crescendo, mais ou menos. Alguns vão ter 1,60, 1,70, 1,80, 1,90 e assim vai, né? Até os 2 metros, 2 metros e 10, sei lá. Dependendo se você é filho do Michael Jordan ou não, né? Enfim, brincadeira sem graça à parte. Crescer é uma coisa natural. Amadurecer é uma coisa que envolve desprender dos pais. Eu tenho um post no meu Instagram que eu escrevi há muito tempo que fala sobre isso. Eu vou ver se eu pego aqui. Na época que eu estou mostrando que você está vendo essa aula, meu Instagram é Jason Silva, psicanalista, ok? Se você não sabe, você pode ver lá. Eu tenho poucos posts no meu perfil. Não sei se vai dar pra mostrar aqui. Esse é meu perfil. Acho que não vai dar pra ler, né? Jason Silva, psicanalista. Talvez dê. E aí tem um post aqui que é a foto de um bebê. Eu acho que eu nunca vou apagar esse post, que eu achei ele muito legal quando eu escrevi. E eu falo um pouco sobre isso. Óbvio que eu não vou ler o post aqui pra você, mas cortar o cordão umbilical com teus pais é a melhor coisa que você pode fazer. Ah, então, Jason, você odeia teu pai e tua mãe e você tá falando que todo mundo tem que odiar. Não, já teve um ponto de o sentimento talvez ser ódio ou raiva de pai, de mãe. Não vem ao caso aqui de qual dos dois. Mas esse é o segundo estágio, né? O terceiro é o que a gente busca com relação aos pais. Mas a rebeldia é evolução. A rebeldia é, olha, teu filho está crescendo, está buscando individualidade, está buscando espaço dele. É a cena clichê dos filmes de sei lá, de sessão da tarde, onde a filha ou o filho se fecha no quarto dele, tem posters que fala, né, de bandas na parede, tem, sei lá, não perturbe. O que ele tá ali? Ele tá na fase da rebeldia, entendeu? Tá buscando o espaço dele, tá buscando se ele gosta de rock. Quem aqui que tem 30, 20 e tantos anos que não vivenciou aquela fase emo, que todo mundo penteava o cabelinho assim, sabe? Eu não cheguei nessa fase aí, graças a Deus, mas talvez você conheça alguém que passou por isso. Ou talvez você passou por isso e você buscava aquela sua identidade ali, sabe? Inclusive é nessa fase de rebeldia que às vezes você se identifica. Isso é um pouco mais profundo, mas vale falar também. Com aquele cantor da sua banda preferida, entendeu? Com aquela música, com aquela... Nossa, ele é Deus. Por quê? Você só trocou. Você deixou de idolatrar seus pais e passou a se rebelar contra eles, ser rebelde contra teus pais. Mas você está idolatrando o cara lá da banda, dizendo que ele é o fodão. Ele é o realmente é. Queria que ele fosse meu pai. Ou você idolatra jogador de futebol, enfim. Você está na fase de ser rebelde. Só que é rebelde com teus pais. Só que você ainda idolatra alguém. Você ainda faz a transferência. Você olha para aquela figura e vê, nossa, eu queria que ele fosse meu pai. E às vezes é um pai de um amigo, um pai, sei lá, alguém distante, que é perfeito, mas teu pai não. Então você ainda é um infantil. Só que um infantil rebelde. Você não tá nem numa nem outra. Você tá com o pé no 1 e o outro pé no 2. Beleza, Jason. Então, ser humano natural, teoricamente ali pelos 18, 17 anos talvez, de forma saudável, ele chega na fase que é a fase 3.
Fase 3, que é a... Parece aí? Amizade. Amizade. Então você está dizendo, Jais, que eu tenho que ser amigo dos meus pais. Deus, já posso fechar essa aula e ir embora. Não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que a fase 3 é a amizade. E você tem que chegar nela independentemente de querer relação ou não com teus pais. O que é um amigo, se você for parar para pensar? Eu vou dar um exemplo aqui. O que é a pessoa estar na amizade? Vamos supor que você está na escola, você tem lá seus 14 anos, e você conhece um grupinho de pessoas ali, 2 ou 3 carinhas, que usam drogas no recreio. Usam drogas, aí eles, no recreio, eles matam a aula, eles pulam um muro da escola, eles tacam pedra nos carros parados, eles roubam o carro, roubam um pneu de, como é que fala? A borrachinha do pneu. Eles cometem pequenos delitos, eles usam determinado tipo de roupa, falam de determinada maneira. E aí você, nesse ponto, o teu inconsciente, ele decide: quero ser como ele ou não quero ser como ele? Quero isso pra mim ou não quero isso pra mim? Vamos supor que você não queira. Não sei lá, não bateu, o santo não bateu, sabe? A expressão. O santo não bateu nada mais é do que teu inconsciente falando: a gente não tem nada a ver, sabe? Não gostei não, esse cara aí não é legal pra mim não, não é um bom amigo não. Ou você pode, o santo pode bater, as coisas podem bater, e você decide ser amigo dessa pessoa, certo? Como é que você decide? Você diz pra pessoa assim: camarada, eu vou ser teu amigo? Ou você só mantém o contato com ela e sai mais vezes, vai fazendo mais coisas, vai jogando futebol, começa a usar drogas também, vai apresentando o que você faz pra eles e eles te apresentam o que fazem pra você, vai na casa deles, presencia, conhece o pai e a mãe deles, sabe? O que é a amizade? A amizade é você permite ou não permite. Só que para você permitir, você precisa reconhecer. Peraí. Parece grego. Como assim? Para você permitir, você precisa reconhecer aquela característica que aquele indivíduo tem, que aquele cara tem, que aquela menina tem, que aquele grupo de meninas tem. Certo? E é engraçado porque a amizade geralmente aparece na rebeldia também. Exemplo. Eu estou sendo rebelde com meus pais. E aí nessa hora eu começo a ter amigos. Ou seja, eu já estou pisando na amizade. A vida já está me trazendo aonde que meus pais têm que estar daqui a pouco. Só que eu não entendo isso porque eles são meus pais. Certo? E eu me vejo abaixo deles ainda. Só que ela já traz amigos, amigas, enfim, que te apresentam determinadas características, como eu falei, e comportamentos que você quer repetir ou não. E aí você decide ser amigo ou não dessa pessoa. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas você decide ou não se você é amigo baseado no quê? Se o santo bateu, se vocês combinam, se você quer aquele tipo de comportamento para você, certo? Se aquilo faz sentido para você, eu acho que essa é a expressão boa. Aquilo ali faz sentido para mim? Eu fazer isso faz sentido? Eu sair para usar drogas faz sentido? Se faz, você mantém a amizade. Você esquenta essa amizade, você se torna mais amigos desses caras. E aí, às vezes, você tem amigos e tá na rebeldia com teus pais. Às vezes acontece da pessoa estar na rebeldia, sair de casa e morar com os amigos, entendeu? E com o passar da vida, às vezes essa pessoa, 25, 30 anos, conforme a vida vai passando, a pessoa entende, e a análise ajuda nisso, a terapia ajuda nisso, é óbvio, que o teu pai e tua mãe não devem estar na 1 nem na 2, nem na idolatria, nem na rebeldia. Esse negócio de amar, como é que fala? Respeitar pai e mãe, eu não sei como é que tá nos 10 mandamentos, me desculpem, eu não sei exatamente, ok? É muito usado, inclusive, por sequestrador emocional que quer te manter na idolatria, entendeu? Então, tudo que o teu pai fala é verdade, sabe? Não, nem tudo que ele fala é verdade. Ah, então tudo é mentira. Não, também nem 8 nem 80, né? Algumas coisas são verdades, algumas coisas são mentiras. Você tem que ir para a fase 3 para reconhecer quem teu pai e tua mãe são como pessoas, como indivíduos. Só que sabendo que você indo para a fase 3, você não idolatra porque ele é teu pai. Ah, se meu pai falou tem mais peso, então é mais verdade. Ah não, se meu pai falou tá errado porque ele é um merda, ele é um bosta. Não, às vezes ele fala a verdade. Entendeu? Só que você só consegue reconhecer isso na fase 3. Qual que é a característica da fase 3? Fase 3 é... Qual que é a característica da fase 3? Características. Como assim? Meu pai é assim.
é assado, é bom nisso, é ruim naquilo, é isso, é aquilo. Meu pai fugiu de casa, então eu não tenho referência nenhuma. Puta, aí é foda. Aí realmente a gente não tem como dar características, o que é pior do que ter um, eu acho. Na outra aula eu falei que eu não tinha resposta, mas no fundo eu acho que não ter uma referência é pior do que ter uma referência ruim. Exemplo. Nunca conheci meu pai. Não sei quem ele é, não sei se é alto, se é baixo, não sei se é gordo, se é magro, não sei quem é. Não sei, nunca vi nem foto. Eu acho que isso é pior do que você ter um pai presente, um pai mas que é ruim. Porque o ruim, pelo menos, te dá direção para onde não ir, entendeu? Não sei se fez sentido para você. Cabe discussão, falei disso mais na aula da ansiedade, depressão e sensação de não encaixar, né? Enfim, a outra aula você deve saber dela. Se não sabe, me manda lá no Instagram, ok? Se você não viu essa outra aula. Enfim. Mas, o que eu estava falando? Sobre as características, certo? A amizade, a palavra é características. Minha mãe é isso, meu pai é aquilo. Minha mãe é isso é isso é bom, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Minha mãe, meu pai tem isso, é bom, isso é ruim, isso é ruim, isso é muito ruim, isso é muito ruim, isso é ruim, isso é ruim. Eu reconheço aquela característica. Só que a fase 3, Jason, fala de amizade, então eu tenho que ser amigo dos meus pais. Não. Você não tem que ser amigo e você não é obrigado a manter contato com ninguém. Você decide quem está na sua vida. Você não decidiu se aquele amiguinho do colégio que usava drogas, pulava o muro, roubava os carros era seu amigo? Ou não? Você decide também. Se o teu pai tem muito mais características ruins do que boas e você não quer ele perto de você, não queira ele perto de você na terceira fase, não na rebeldia. Porque a rebeldia, ela só saiu um pouquinho da idolatria. No fundo, o rebelde ele só quer ser amado. No fundo, o rebelde ele só quer ser amado. Meu pai não me entende. Meu pai devia fazer isso para mim. Ele não faz, então ele não me ama. Então, o rebelde e a criancinha que idolatra estão muito próximos. A amizade, eu reconheço que meu pai é X assado, X, Y, Z. Mas eu não quero ele na minha vida. Mas eu vou falar então para ele, olha, eu não quero o senhor na minha vida porque o senhor isso, isso e aquilo. E eu não quero você na minha vida. E faz a cena de novela. Não tem necessidade. Você só reconhece internamente quem é seu pai. Quem é seu pai? Quem é o seu pai? O que ele fez de bom? O que ele fez de ruim? Por que você teria ele na sua vida? Você pode escrever isso no papel, essas perguntas e responder. É um bom exercício. Quem é sua mãe? O que ela faz de bom? O que ela faz de ruim? Quando se fala em características ruins, naturalmente você já pisa um pouquinho na rebeldia, ok? Na segunda etapa. Quando eu pergunto, como eu falei para vocês, quando eu pergunto para um paciente que está, eu e tentativa de encaixar na tela, né? Quando eu pergunto para um paciente que está aqui, na idolatria, coisas que um rebelde pensaria, ele se ofende. É engraçado, sabe? Vou fazer uma pergunta aqui um pouco rude, um pouco grosseira, ok? Mas isso é uma aula de um psicanalista. E eu acho que o linguajar pode ser um pouco mais agressivo. Tua mãe transa? Tua mãe transa? Tua mãe faz sexo? Teu pai faz sexo? Se tua mãe transa, será que ela transa de 4? Será que ela gosta? Sabe? Nossa, que desrespeito, Jais. Eu não posso pensar isso da minha mãe. Você é um idólatra apenas. Você sabe se seu pai transa. É óbvio. Você vê ao mundo porque alguém ejaculou dentro de alguém, correto? Em que fase está a pessoa que não consegue pensar que o pai transa? É óbvio que eu não quero que você fique imaginando teu pai e tua mãe transando, ou tua mãe transando, sei lá com quem que ela esteja hoje, ou teu pai transando, comendo sei lá quem. Não tem interesse nisso. Nem você deveria, mas você saber que isso acontece e você, como é que eu posso dizer, dessantificar, eu não sei se existe essa palavra, mas você tornar não santo a sua mãe, especialmente mãe, eu vejo isso acontecer muito com mães. Minha mãe é perfeita, ela não erra, é só a idolatria falando, entendeu? Ela não erra, tudo que ela falar tá certo. Então se ela falar pra mim que aquele cara que eu tô namorando não é o correto, eu não tenho que namorar. Mas no fundo, às vezes, a inconsciência da sua mãe tem medo que você saia de casa, filha única ou filho único, e deixe uma mãe lá sozinha, entendeu? Como é que ela vai fazer para pedir Uber? Sem o filhão lá perto para protegê-la? Como é que ela vai para academia? Como é que ela vai para reuniões de amigas? Então você não sabe a motivação inconsciente. O ser humano é muito complexo. Eu ouço muitas coisas em sessão.
E cada vez eu me surpreendo mais. O ser humano é muito complexo e as motivações, quando a pessoa descobre, meu filho forte significa que ele sairia do Brasil, ele não moraria aqui, eu prefiro que ele esteja fraco do meu lado. Quando você descobre isso, você vê que só quer, as pessoas buscam os próprios interesses. De certa forma, faz você perder um pouco de esperança na humanidade? Às vezes sim, mas quando a pessoa reconhece a motivação dela e ela percebe que essa motivação é baixa, ela mesma percebe, baixa no sentido como o ideal seria eu querer um filho forte, né? Feliz. Então ela amadurece, a terapia existe para amadurecer pessoas. Às vezes a pessoa entra na sessão pensando, minha mão suja aqui de caneta, pensando X coisas sobre filho, sobre nora, sobre, enfim, genro. E depois de terapia, de algum tempo de terapia, ela vê que ela pensava, uma maneira que ela pensava, que ela levava a vida estava completamente errado, ela estava fazendo mal para as pessoas em volta. Está tudo bem, você é capaz de fazer o mal, você que está aí é capaz de fazer o mal e você é capaz de fazer o bem. Fazer o bem às vezes é querer ver o teu filho forte. E cara, se você está no Brasil, se você é pai ou mãe, às vezes teu filho quer morar no Canadá, quer morar na Irlanda, sei lá onde é, e você não precisa fazer sequestro emocional com ele, porque ele vai te abandonar, por exemplo. Não, você mudou, filho, antes você estava aqui, quanta coisa a gente passou juntos, né? E agora você vai me abandonar. Filho existe para abandonar os pais mesmo. Sua função como pai ou mãe é criar o teu filho para abandoná-lo na idade certa. É doido falar isso porque eu também tenho filho. Tenho filho, tenho filha. E você pensa que você pode proteger eles e tal. Quanto tempo? Não, a minha filha vai ficar em casa até ela ter 30 anos, aí ela casa. Eu não estou criando uma pessoa saudável dessa forma. Eu sei disso. Então não posso acreditar nisso. Eu tenho que entender o porquê que eu quero ela 30 anos comigo. Às vezes você quer proteger e você se torna um mal que fere a pessoa. Entendeu? Se você é pai, se você é mãe. Mas voltando ao ponto aqui. Jais, eu não sei que fase que eu tô com meu pai e com a minha mãe. Ou eu sei muito bem que eu tô na rebeldia com meu pai, por exemplo, porque tudo que ele faz é ruim, eu não consigo ouvir ele, não consigo ouvir ele respirar do meu lado. Se ele chega no mesmo cômodo que eu saio, eu sei que eu tô na rebeldia. Mas eu não sei se eu tô na rebeldia com a minha mãe, ou se ela já tá na amizade, se eu pulei da idolatria pra amizade. Geralmente você não queima etapa. A sua mãe, você tem que começar reconhecendo os defeitos dela. Por que eu perguntei se sua mãe transa? Porque é um defeito transar? Claro que não. Porque às vezes a pessoa idólatra, ela nunca pensou coisas negativas e às vezes ela acha negativo pensar que a mãe transa ou que gosta de sexo. Tem bastante assunto aqui para se falar sobre isso, mas tem um livro, eu não li ele ainda, mas eu já ouvi falar dele, já vi alguns resumos, que se chama A Vida na Sarjeta. Teodoro Dalrymple, que ele fala da diferença de crianças criadas. A vida, eu consigo mostrar no celular, então eu vou mostrar aqui. Na Sarjeta, de crianças criadas. Deixa eu ver, eu estou em Portugal, então esse livro vai aparecer em euro aqui, mas eu quero. Tá até baratinho, não tá tão caro não. Estava mais caro ultimamente, mas é esse livro aqui. Okay? A Vida na Sarjeta. Ele fala dos filhos que, em uma das partes, que também presenciam, que dormem na mesma cama que os pais transam. E trazendo isso para nossas três. Isso acontece, né? Não sei se você foi criado com seu quartinho e tudo mais, mas tem muita gente que hoje que está falando de um malefício que você cria na cabeça do seu filho, no imaginário dele, quando você transa do lado dele, ele dormindo, sabe? Hoje está se falando na internet que você tem que ir para outro cômodo, tal, mas os pais dos anos 90 que tinham um quarto, 80, 70, talvez você tenha presenciado pai e mãe transando e foda-se, entendeu? Foda-se se você tá ouvindo, se tá vendo, se tá ali, se a cama tá balançando. Isso cria na tua cabeça, já vou voltar aqui aos três etapas, um completo desprendimento ali, um completo... É um trauma mesmo. Porque você ainda tá naquela fase de idolatria, às vezes com seus 4, 5 anos, e tá sendo exposto a sua mãe gemendo do seu lado. Então,
O que eu quero conectar com os 3 pontos aqui? É natural você evoluindo aos poucos, mas você não precisa ter pressa. Por exemplo, se você é pai ou mãe, não, meu filho me idolatra muito, tem 7 anos. Ele é saudável, então ele tem que te idolatrar mesmo, ele tem que te achar o homem mais forte do mundo. Você não precisa ele expor a coisas rudes para que ele vá para a rebeldia, para que ele desprenda de você. Correto, ou enfim, se fosse para falar em idades, eu vou falar em idades aqui, é só um chute, ok? Lembrando que o ser humano é complexo, cada um evolui ao seu tempo, mas vamos falar aqui. Quando a criança chega aqui, ó, nos 11, opa, meu Deus, aqui, 11 aninhos, 11, 12 anos, o ideal é ela entrar na rebeldia. 13. Não é que essa hora ela vai para casa do coleguinha com 11 aninhos e ficar comendo Doritos lá, vendo porcaria na internet. Mas aqui ela já começa, teoricamente, a ver que os pais não são perfeitos. Seria o ideal, certo? E amizade então. Se o ser humano chega aqui nos 18, 19, 20, reconhecendo que teu pai tem características XYZ e decidindo se ele é seu amigo ou não é, qual o contato que você vai ter, e não. Pais ruins, se ele é ruim para você, se ele só fez maldade para você, você não é obrigado a manter contato com eles. Também, como eu falei, eu estou repetitivo, mas você não tem essa obrigação de manter contato com alguém que te fez mal ou que te faz mal ainda. Só que não queira ser rebelde como se isso fosse mudá-lo, entendeu? Não, se eu for grosseiro ou rude ou tal, se eu falar que eu nunca mais vou falar com ele, porque ele se comporta dessa maneira e desce, ele vai mudar e vai ser meu papai. Você, como eu falei, você só está querendo voltar para a idolatria. O ser humano você reconhece as características do outro e você lida com isso. Cada um tem a sua jornada, não é assim que falam? De evolução. E o terceiro ponto, como eu falei, 18, 19, 20 anos, seria um adulto saudável ali, reconhecendo que teu pai é um bom parceiro, às vezes um bom aliado, um bom amigo, às vezes é um amigo ruim, um aliado ruim, então melhor eu ter o mínimo contato ou talvez não ter nenhum, porque meu pai, sei lá, bebia, batia na minha mãe, batia em mim, sei lá, abusou de mim, enfim. Então, às vezes, talvez você se pergunte também, não, mas meu pai já morreu, minha mãe já morreu, e eu era rebelde com eles. Como é que eu faço para ter o perdão deles? Por exemplo, eu era muito grosseira, minha mãe morreu, era muito rude com ela e me arrependo muito. Entenda que isso faz parte do ser humano. A rebeldia é você buscar um espaço para você. E também você vê o defeito no outro, faz parte também, no outro, teu pai, né? Você vê que ele não é suficiente em tal coisa, você busca suficiência naquilo, você busca ser bom naquilo então. Para você buscar a sua individualidade. Não sei se isso fez muito sentido para vocês, para você que está assistindo a aula aí, essas 3 fases da relação com os pais. Mas se você escrever num papel essas perguntas que são boas, quem foi meu pai? Quem é meu pai? Que características ele tem? Tentar botar pontos positivos, pontos negativos com seu pai, com a sua mãe. E se perguntar, que fase que eu estou com a minha mãe? Que fase que eu estou com o meu pai? Por que eu estou nessa fase? E você se responder, você já está praticamente, não vou dizer fazendo terapia, mas você está fazendo um bom exercício de análise pessoal. Então, enfim, é isso. Foram 30 e alguns minutos de aula aqui. Espero que essa aula tenha gerado valor para você. Como eu falei no início da aula, meu nome é Jason, sou psicanalista. Talvez em algum botão, em algum local aqui dessa tela tenha um botão para você fazer uma sessão comigo. Não sei como é que vai ser, não sei como é que vai funcionar. Mas qualquer coisa você pode também mandar mensagem lá no Instagram. Eu mostrei ali. E é isso. Beleza? Um abraço. Até mais.